Boa noite a todos. Obrigado mais uma vez. A Kemi, Rai, Rafa que não está aqui, Rafael. Não vou cumprimentar todos, senão não vai dar tempo. Pela acolhida, pelo carinho. E hoje vamos falar da vida não vivida. Estamos fechando esse mês aqui com muita informação na questão psicológica, né? Então, esse tema, ele não é um tema fechado, ao contrário, ele é um tema muito aberto e que está muito relacionado a basicamente tudo que nós falamos aqui, né? Aos mecanismos de defesa do ego, os complexos, enfim, tudo que falamos ao longo desse mês, a criança ferida, tudo isso está relacionado com essa vida não vivida. Mas, para estruturar melhor nosso raciocínio, vamos conversar um pouquinho sobre isso, né? Então, o objetivo é que nós reflitamos minimamente, né? E começar a abrir sempre essa discussão sobre a vida que estamos vivendo e verificar se existe uma vida que não está sendo vivida, né? Verificar também se essa vida que não está sendo vivida, se ela seria boa, né? Mas boa para quem? Boa para o ego ou boa para o self? Então, aqui nós temos que tomar cuidado, porque quando nós vamos analisar isso, pode ser que caiamos numa armadilha do ego, porque o que é bom para o ego nem sempre é bom para a alma, tá? Então, nós precisamos fazer essa diferenciação, tomar esse cuidado. Então, algumas questões iniciais. Essa vida, né, que estamos vivendo, é a nossa vida. Vamos pensar na nossa vida, tá? Ela atende àquilo que de fato nós queremos para nós? É a vida que nós planejamos ou é a vida que deu para fazer, né? Até que ponto isso nos faz felizes? Até que ponto isso nos frustra? Será que existe uma vida diferente para que eu possa ser feliz? Como é que eu vou, como é que eu posso entender esse processo? Bom, então, um analista junguiano, Robert Johnson, ele vai dizer o seguinte: o que que é a vida não vivida? Então, a vida não vivida, para esse analista, ela inclui todos os aspectos que não foram, de alguma maneira, integrados de forma adequada à nossa experiência. Então, nós, de alguma maneira, iremos ouvir tudo aquilo que se passa na nossa mente, principalmente quando nós estamos sozinhos, quando nós vamos dormir. São perguntas do tipo: eu teria, eu deveria, será que eu poderia? Críticas, comentários, principalmente sobre as escolhas que nós já fizemos na vida, ou ainda sobre tudo aquilo que nós lembramos do nosso passado, que de alguma maneira surge quando nós vamos dormir, ou quando nós ouvimos uma música, ou quando nós vemos um filme, por exemplo. Então, aquele pesar, aquela coisa que nos pega, que aparece, eu não sei de onde, mas que de alguma maneira fica fazendo barulho em nós. Então, é aquela sensação de que, de alguma maneira, nós erramos o alvo, nós erramos uma curva, nós deixamos de fazer, nós deixamos de cumprir, de realizar. E nós também não sabemos ao certo o que nós deveríamos ter feito. Afinal de contas, onde é que nós erramos? O que é que saiu tão diferente daquilo que nós havíamos pensado e planejado para a nossa vida? E todos nós, obviamente, possuímos certos talentos, certas capacidades que, de alguma forma, ainda não foram explorados. E isso é interessante porque à medida que a gente vai se desenvolvendo na vida, a gente vai percebendo certos talentos, a gente vai percebendo certas habilidades, a gente vai percebendo que nunca olhou para aquilo, mas quando começa a olhar, começa a perceber que gosta, começa a perceber que tem habilidade. Então, nós precisamos olhar para essas coisas. Então, nós vamos olhando e percebendo que muita coisa pode ter sido deixada de lado, muita coisa foi reprimida, muita coisa foi sufocada, talvez porque naquele momento da nossa vida, nós não tivemos a oportunidade de expressar, talvez porque naquele momento não pudéssemos fazer uma escolha diferente. Não foi uma escolha do coração, foi uma escolha necessária da vida, como, por exemplo, abrir mão de uma habilidade para atender às exigências de uma sociedade, para atender às exigências de família, para atender às exigências do coletivo.
Então, de alguma maneira, os nossos sonhos, as nossas vocações, as nossas habilidades ficaram, de alguma forma, reprimidos. Então, o Robert Johnson, ele nos convida a refletir sobre isso. Pense por algum momento em algo que você não possa fazer na sua vida. E, de alguma maneira, você sentirá um incômodo, se sentirá diminuído. Então, ele nos convida a essa reflexão. O que mais você se ressente na sua vida? As exigências de ser dona de casa, de cuidar do seu lar, de cuidar dos seus filhos, ou o excesso de trabalho que você possui, né? A falta de reconhecimento no trabalho, a falta de atenção do seu marido ou da sua esposa, o reconhecimento dos seus familiares, o reconhecimento da sociedade, o perfeccionismo que você se colocou, né? O excesso de cobrança que você tem com você mesmo. Então, tudo isso, de alguma forma, faz barulho. Então, veja, o que quer que pareça estar faltando, faz parte da sua vida não vivida. Bom, talvez você desejasse ser um músico, mas por algum imprevisto na sua vida, isso foi deixado de lado. Talvez você desejasse ser um artista, um ator, uma atriz, um bailarino, uma bailarina. Talvez, em algum momento, você desejou ter feito determinado curso, seguir determinada carreira, mas a vida tomou outro rumo. E aí, por algum motivo, você está vivendo uma vida que talvez não tenha escolhido. Talvez nós tenhamos determinada habilidade, mas de alguma forma, esta ficou deixada de lado. Está lá, no inconsciente, abandonada, esperando ser olhada. Isso porque percebemos que temos também outra habilidade e seguimos o fluxo dessa habilidade. Então, por exemplo, eu posso ter sensibilidade para a música, mas eu segui o caminho da engenharia. E eu me realizo como engenheiro, me realizo como professor. Mas, de alguma forma, essa sensibilidade para a música, ela está lá dentro, na sombra, esperando para ser explorada. Mas eu fico muito preso na minha função pensamento. E eu não quero olhar a minha função sentimento. Às vezes eu não quero olhar a minha função da intuição. Então eu me dedico a essa habilidade, eu me dedico a essa profissão. Pois bem, esse músico que está lá vivo e latente dentro de mim, por qual razão eu nunca olhei isso? Será que de fato eu não tive tempo para explorar? Será que eu preferi seguir os ditames da família, da sociedade, do coletivo, ao invés de seguir o meu coração? O que de fato preenche a minha alma? Existem ainda outras coisas dentro de mim que eu não consegui expressar? O que não foi vivido e ainda tem certa permanência em mim? Para onde é que foi a minha tristeza, o meu medo, a minha raiva? E aquela alegria verdadeira que eu deveria sentir, mas eu não sinto? Como é que isso é expressado? Será que eu tenho consciência de tudo isso que ocorre na minha essência, no meu íntimo? Como é que eu me sinto em relação a isso? Eu fico agitado? Eu fico decepcionado? Ou ainda existe algo dentro de mim que me faz acreditar que eu possa fazer uma escolha consciente para atender os anseios da minha alma? Em outras palavras, será que eu tenho coragem suficiente para fazer uma mudança radical na minha vida e largar tudo que eu construí egoicamente e abraçar o que de fato, né, está lá pedindo solução no meu coração, aquilo que minha alma deseja de fato? Né? Então, até onde eu sei o que foi escolhido pelo ego? Então, vejamos que a vida não vivida, ela não desaparece porque ela não foi utilizada ou ao ser deixada de lado, ou ainda por pensarmos que aquilo que nós abandonamos não é mais útil ou relevante. Muito pelo contrário, a vida não vivida, ela fica soterrada no nosso inconsciente. Em algum momento, ela vai se tornar um grande problema, um grande inconveniente para todos nós, se não olharmos isso. E é aí que vem a encrenca. À medida que vamos vivendo a vida, essa que estamos vivendo, a outra vida, a não vivida, ela pede para ser olhada. Ela pede para que olhemos aqueles aspectos que estão lá dentro de nós, fazendo barulho. E aqui vai uma dica, pessoal, muito importante. Se faz barulho, é porque precisa ser acolhido.
Se nos incomoda, né, é o self falando, você precisa olhar isso aqui. Você não pode deixar isso aqui de lado, tá? E essa é a grande questão. Então, se isso faz barulho, precisa de alguma maneira ser olhado, ser observado. Precisamos trazer isso para a consciência. Óbvio que nós não conseguiremos olhar todos os aspectos. Mas quem disse que é para olhar todos os aspectos? Essa vida, ela comporta um olhar para alguns aspectos, não é? Vamos lembrar que, como espíritos imortais, nós temos um plano, um planejamento reencarnatório. Então, muitas vezes, nós sentamos lá no banquinho, aí o nosso instrutor, os nossos mentores, chamem do que quiser, fazem um plano, olha, você vai ter aqui 10 reencarnações para tratar dessa temática. E a gente vem, né? Ô, Paulo, mas 10? Precisa tanto? Uai, se a gente falhar na primeira e se falhar na segunda, é bom ter mais 8 opções, não é? É interessante, então, sobrar, é melhor sobrar do que faltar. Então, aí nessa temática, os aspectos principais relativos àquela temática, eles virão à tona. Eles vão estar ali disponíveis pelo self, trazendo para o ego. E são esses aspectos que nós precisamos olhar. Então, veja, nós não vamos conseguir olhar tudo, mas existem aspectos principais mais relevantes que nós olharemos. Então, o self, ele faz com que esses aspectos eles se manifestem para que, de alguma maneira, possamos nos realizar, ainda que parcialmente nessa vida. Não é assim? Nós não vamos conseguir a perfeição nessa existência, mas nós podemos avançar muito. Então, em determinada fase da nossa vida adulta, obviamente, quando nos deparamos com ansiedades, problemas de pele, rinite, sinusite, todos os ites, espiritite. Quando eu falo espiritite, são as acusações que nós jogamos para os espíritos. Ah, isso aqui é dos espíritos. Ah, isso aqui não sei o quê. Ah, isso aqui. E aí, quando nós nos deparamos com essas encrencas, problemas psicossomáticos, podemos ter a certeza que o nosso inconsciente está fazendo barulho, chamando a nossa atenção para que essa vida não vivida, que não foi olhada e que precisa ser olhada, muitas vezes, né, podemos desenvolver, se não olharmos para essas questões, podemos desenvolver problemas mais graves, como a depressão, por exemplo. Então, a vida não vivida quer chamar a nossa atenção exatamente pelo vazio que ela deixa em nós, né? Para que nós possamos, de alguma maneira, olhar para dentro agora e realizar aquilo que precisa ser realizado. Então, olhar aquilo que não foi olhado, olhar aquilo que foi reprimido, aquilo que foi soterrado. Então, vale a pena sempre lembrar o Jung. Quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, desperta. Quem é que olha para fora? O ego, né? Que normalmente vai querer preencher esse vazio que sentimos com coisas de fora para dentro. E aí nós vamos sofrer. Mas olhando para dentro, agora nós podemos despertar e ter um olhar melhor sobre nós mesmos. Então, essa tomada de consciência, olhando para dentro, dos nossos aspectos sombrios. Nós já falamos aqui da persona, da sombra, já falamos dos complexos, para que nós possamos, de alguma maneira, redimir a nossa escuridão que ficou lá, jogada, sem ser olhada. Porque o ego não quer olhar. É muito terrível para o ego reconhecer que existem certas coisas em nós que são ruins, que não são tão boas assim, que não são agradáveis. Então, se não tivermos esse olhar para dentro de nós, nós ficaremos aprisionados na ansiedade, no tédio, na solidão, na angústia, nas desilusões que o ego criou para a nossa vida, porque ele está olhando para fora, ele está sonhando, mas às vezes não é sonho, às vezes é ilusão, porque o ego se ilude, e aí nós sofremos. Então é preciso que olhemos para dentro e entendamos qual é o chamado que está sendo feito, qual é o convite para que possamos, de fato, fazer da nossa vida aquilo que planejamos antes de vir para o plano físico. Então, nesse sentido, vale a pena olharmos com muito cuidado para o nosso processo de evolução enquanto espíritos imortais, mas também como seres psicológicos que nós somos. Não dá para separar as duas coisas. É preciso entender que, em função do nosso processo egóico,
nós acabamos, muitas vezes, nos tornando pessoas unilaterais. Ou seja, nós estamos focados apenas na parte externa, estamos esquecendo esses aspectos psicológicos. Nós precisamos, de alguma maneira, começar a viver tudo o que somos, a sermos inteiros. Nós estamos, de certa forma, em conflito com a nossa essência. Então, olhar para os nossos aspectos profundos, entender que em determinado momento, na construção das nossas personas, nós escolhemos atender à sociedade, escolhemos atender às aparências. Entendemos em determinado momento que é interessante parecer feliz, parecer alegre nas redes sociais. O mundo é feliz. Ninguém come comida ruim, ninguém vai em lugar ruim, ninguém vai em lugar estranho. É todo mundo feliz, é todo mundo alegre, buscando ali o adorno, né, a dopamina do like. Então, nós nos perdemos de alguma maneira para agradar esse coletivo. Nesse frenesi, a gente acaba fugindo da nossa essência e nós caímos numa vida não vivida, numa vida de aparência, numa vida falseada, numa vida construída em função de um ego imaturo. Para aprofundar um pouco mais a nossa reflexão, vou contar rapidinho para vocês o mito de Castor e Pollux. Castor e Pollux, eu vou chamar de Castor, se quiserem chamar de Castor, não tem problema, eu acho Castor mais elegante e mais apropriado em mitologia. Então, esse mito, ele é interessante porque ele nos ajuda a compreender essa divisão entre aquilo que é vivido e aquilo que não é vivido em nós. Então, esse mito grego dos dois irmãos gêmeos, Castor e Pollux, é uma lenda antiga que está registrada aí na Grécia, né, há pelo menos 3.000 anos, e esses irmãos, eles, de certa forma, eles foram unidos ali na sua infância e depois separados, né? Então, a relevância dessa história, ela não é estranha como ela possa parecer, porque em cada um de nós existe um desafio ou um desejo de nos reconectarmos com a nossa essência, com a nossa outra metade, nosso outro eu. Onde é que está esse outro eu? Está lá, dentro de nós, esperando solução. Aquele outro que, de alguma maneira, nós soterramos e deixamos de lado ao longo da nossa vida. Então, na segunda metade da nossa vida, na fase da metanoia, a fome de ir ao encontro daquilo que nos falta, ela se torna bastante acentuada. Então, é a metanoia, é a crise da meia-idade. E aí nós começamos a perceber que o tempo está passando e alguma coisa parece não ter se realizado dentro de nós. Durante algum tempo, ficamos distraídos na vida, sem perceber exatamente o que está acontecendo, ok, e é assim mesmo que acontece, até que em determinado momento começa a vir aquela preocupação, aquela ansiedade, aquela angústia, aquele incômodo, e a gente se percebe na metanoia, querendo se conhecer, querendo se descobrir. E aí, quando nós não conseguimos fazer isso, né, nós caímos na vida não vivida. Bom, Castor e Pollux eram os filhos de Leda, que era uma rainha de Esparta. Castor e Pollux eram ali irmãos de Helena, né? Na verdade, eram 4 gêmeos. Eu vou só focar aqui no Castor e no Pollux. Helena é aquela moça famosa da história, que foi a causadora ali da Guerra de Troia, a mulher ali que fez todo aquele povo se meter numa guerra terrível lá, né? Mas, enfim, em determinado momento, Helena, ela foi levada para longe de Esparta, e aí os 2 irmãos, eles se apressaram em resgatá-la. Castor, ele era conhecido por domesticar e treinar cavalos. Pollux, ele tinha uma habilidade em boxear, e esses irmãos eram muito unidos ali pela sincera afeição, indivisíveis que eles carregavam nos seus corações. Eram inseparáveis. No entanto, o Castor, ele nasceu mortal, enquanto Pollux, ele era imortal. Então, olha a encrenca. Em algum momento, eles vão ter que se separar, né? E aí, nesse contexto, esses rapazes cresceram ali fazendo tudo o que os jovens faziam na Grécia Antiga, né? Percorrendo os ritos de crescimento, os rituais de guerra, e partiram, obviamente, para as guerras. E aí,
O primeiro grande teste para esses dois foi nas guerras, quando a sua irmã Helena ela foi sequestrada ali por Teseu, foi levada por uma determinada região da África, e aí, nesse contexto, eles partiram em busca para libertar ali a sua irmã Helena, que tinha apenas 12 anos de idade. Então, o objetivo do Teseu aqui era se casar com essa moça até que ela, quando ela atingisse a idade adulta. E aí, Teseu deixa ali a Helena sob os cuidados da sua mãe, Hétera. Mas os dois heróis ali, eles partem, resgatam a sua irmã, trazem Helena a salvo para Esparta e colocam outra pessoa no lugar do trono que ocupava Teseu. E são recebidos lá como heróis, como grandes conquistadores, e, enfim, são celebrados ali conforme os rituais daquela época. Mas, entretanto, contudo, todavia, né, sorte na guerra, azar no amor. Esses dois rapazes aqui, em determinado momento, eles estavam participando de uma festa de casamento e se apaixonam por duas donzelas e fogem com elas. Mas essas jovens, elas já estavam prometidas a outros dois rapazes, que obviamente foram atrás de Castor e de Pólux, e em algum momento ali eles brigaram, né? E o que aconteceu? Castor foi morto, porque ele era mortal. Foi morto e foi destinado ao inferno grego conhecido como Hades. E Pólux, apesar de ter sido ferido, ele foi socorrido pelo seu pai Zeus, que destruiu o adversário. Bom, encontrando ali Castor totalmente desfigurado e morto, o Pólux, ele fica extremamente triste e ele implora a Zeus que ele também pudesse morrer junto com seu irmão. Mas isso era impossível, porque ele era imortal. Então, Pólux se despede ali de Castor, numa cerimônia muito triste, obviamente, e começa a sentir a dificuldade de estar sozinho, num tempo de desolação, de dor, de alienação, um período de grande vazio e de grande nostalgia, né? Então, vejam, aqui tem uma figura interessante, né? Quando o nosso self, ele se separa daquela parte que em determinado momento vai morrer dentro de nós, quando enfrenta as coisas do mundo, quando vai ao encontro das coisas do ego, né? Mas nesse contexto, esses dois indivíduos ficaram muito tristes pela separação, porque um estava no mundo superior e o outro estava no mundo inferior. E aí, em determinado momento, o Pólux, que era o imortal, ele pede a seu pai Zeus para que ele resolvesse esse problema, porque estava sendo muito doloroso para eles. E ele pede a Zeus para que ele possa passar parte de seu tempo lá no inferno com o Castor. E Zeus ficou tão comovido com o amor desses dois irmãos que fez um acordo com Hades. Então, Hades é o deus lá do submundo dos infernos. Então, a dupla agora, Castor e Pólux, dividida, poderia ficar junto novamente, passando metade do tempo no mundo inferior e o restante com os deuses no Monte Olimpo. Parecia uma solução interessante, tá? Mas com o tempo, né, Castor e Pólux, eles começaram a sentir um certo incômodo, tá? Porque o Castor, ele ficava muito tempo à vontade na residência dos imortais no Olimpo, enquanto o Pólux, que era o imortal, ele não conseguia encontrar paz lá no Hades. E aí eles tiveram que voltar e falar novamente com Zeus e pediram que ele fizesse, né, encontrasse outra solução para aquela dualidade, né? E aí, em determinado momento, Zeus declara que ele havia encontrado uma solução e deu a imortalidade ao jovem Castor, santificando com uma consciência maior. Esse ponto é importante, né? Então, aquele que estava no Hades, aquele que estava no submundo, né, na figura de Zeus, foi santificado para que pudesse agora habitar um lugar melhor. E aí os dois se abraçaram e celebraram ali essa irmandade, e Zeus colocou ambos no céu como o signo de Gêmeos.
para quem gosta de astrologia, né? 2 componentes de uma unidade, como estrelas guia, em um abraço eterno. Veja que interessante essa história, né? Nós também enfrentamos a contradição e a divisão vivida por Castor e Pollux, né? Um imortal, o outro mortal, um totalmente perecível e outro totalmente inviolável, né? E Jung vai dizer, uma frase muito famosa, ele diz assim, toda árvore que deseja tocar o céu com seus galhos precisa ter raízes tão profundas a ponto de tocar os seus infernos. Castor e Pollux, um estava no céu, o outro estava no inferno. 2 componentes de uma coisa única que se tocavam, e um não conseguia viver sem o outro. Veja que interessante isso. Um buscava o outro o tempo todo. Quais partes nossas estão lá no nosso inconsciente que não conseguimos tocá-las? O que de nós está lá na sombra que não conseguimos olhar? Será que de fato temos consciência desse mundo inferior que habita dentro de nós? Veja que esse mito ele fala de nós. Enquanto não olharmos a nossa sombra, não teremos paz. Enquanto não fizermos a conciliação, né, dessas 2 partes, não teremos paz. Nós não podemos viver separados da nossa outra parte, da nossa dualidade, do nosso complementar. Somente chegaremos ao céu, entenda que o céu no sentido figurado, né, quando olharmos para isso e trazermos Castor para o Olimpo. Ou seja, acolhermos a nossa sombra, o nosso mundo inferior, santificar Castor. Zeus aparece aqui na figura do Self, aquele que santifica o Castor, ou seja, acolhe aquele que está na sombra para viver aqui a glória do encontro com a nossa essência. Veja que interessante esse mito aqui dos gêmeos. Quando crianças, nós começamos a nossa vida submetidos às condições do nosso lar, dos nossos cuidadores. Em nossa relação com o nosso lar, nós vamos desenvolver ali os nossos complexos. Já falamos disso aqui. Desenvolveremos também a nossa persona, a nossa sombra. E isso vai nos perseguir e guiar a nossa vida por muitos anos. Nós vamos passar a primeira infância presos nessa condição. Em seguida, vem a adolescência e experimentamos ali a glândula pineal nos impulsionando para a vida. No início da vida adulta, vamos nos dedicar a desenvolver a nossa profissão, as nossas maneiras sociais, os bons hábitos, os bons relacionamentos. Então, é um tempo de expansão voltado para fora, porque estamos no período de maturação. E aí o nosso crescimento, ele é direcionado nessa direção. Tá? As nossas capacidades para lidar com o mundo social. E aí nós vamos desenvolver a nossa identidade, o nosso ego. Então, nesse processo, nós vamos escolhendo personagens que melhor se adaptem ao social, ao coletivo. Vamos, aos poucos, desenvolver uma vida vivida bem como uma vida não vivida. Então, temos uma vida vivida, mas temos também uma vida que não está sendo olhada. Mas, na segunda metade da nossa vida, nós somos chamados a viver tudo o que somos verdadeiramente para conquistar maior completude. Não dá para ter só o Pollux, tem que ter o Castor. Nós não podemos abandonar aquilo que está lá no Hades. Não podemos abandonar aquilo que está lá no nosso inferno. Então, veja, na primeira metade da nossa vida, nós estamos tão ocupados construindo a estrutura da nossa personalidade que nós esquecemos que as nossas bases ali, elas também precisam ser olhadas. E aí, como diz o Robert Johnson, tudo que é humano é relativo porque se baseia numa polaridade interna, um fenômeno de energia, que é necessário que ocorra sempre na vida, alto e baixo, quente e frio, para que o processo de equilíbrio ele possa acontecer. Tudo que nós, enquanto humanidade consciente, vivenciamos, é trazido para nós em pares de opostos. Tudo o que fazemos, o que podemos experimentar na vida, tem sempre um oposto não vivido no inconsciente. E isso é complicado de aguentar. O ego muitas vezes não dá conta, mas é algo que nós precisamos olhar para que possamos mudar a nossa essência, aprofundar a nossa vida. Então,
na segunda metade da nossa vida, nós somos convocados a examinar as nossas verdades que ficaram lá dentro e a reconhecer esses opostos que estão em nós. Então, nós precisamos entender e reconhecer que nós temos um ego que vai dirigir as nossas escolhas, mas também que existe dentro de nós a centelha divina, o self. E esses dois aspectos, em algum momento, eles vão ter que entrar num acordo. É o eixo ego-self. Né? Então, quanto mais o ego ele entende que ele é o executor e que o ego, perdão, e que o self é que comanda tudo, o ego, ele vai entendendo a sua função, ele vai deixando a sua imaturidade de lado e vai se estruturando melhor, a tal ponto que ele consegue entender exatamente qual é o seu papel e o que ele deve executar. Bom, some-se a isso ainda a vida não vivida dos nossos cuidadores. Né? Temos que viver, muitas vezes, a vida não vivida dos nossos cuidadores. Pais que projetam suas frustrações em nós. Pais que não conseguiram quebrar o padrão afetivo dos seus pais. Eu trouxe uma música hoje para mostrar para o Rafa que eu evoluí do Tiririca para a Elis Regina, para o Belchior, né? Onde ela vai lá, em determinada canção, dizer, né? Apesar de termos feito tudo que fizemos, ainda somos os mesmos. Eu não vou cantar porque vai que alguém descobre meu talento, né? E aí eu vou ter que largar toda a minha vida aqui, né? Apesar de termos feito tudo que fizemos, ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Essa música é linda, tá? Como os nossos pais, Belchior, na interpretação de Elis Regina. Né? Ou seja, vivemos a vida não vivida dos nossos cuidadores. Essa é a maior dor para a criança, segundo Jung. Porque os nossos pais projetam em nós, né, as suas frustrações. Conheço pessoas que foram fazer determinada faculdade, determinado curso, simplesmente porque os pais ali projetaram as suas ambições, projetaram ali as suas expectativas, muitas vezes por orgulho, até de família. Esses indivíduos que se anularam nas suas habilidades, simplesmente porque os pais gostariam que esse indivíduo seguisse determinada carreira. Tá? Por exemplo, meu filho, você deve ser um magistrado, você deve ser um promotor, você deve ser um juiz, você deve seguir o ramo do direito, porque em nossa família isso é uma tradição. Então você precisa seguir esse caminho, tá? Ou ainda, você deve ser um engenheiro, porque na nossa família nós temos uma empresa de engenharia e, portanto, você deve ser engenheiro ou engenheira para que você continue dando sequência no nosso legado. E muitas vezes o indivíduo está ali sem saber muito o que fazer, porque ele não tem escolha. Ele está numa fase de indecisão ainda da sua vida, dos seus sonhos, daquilo que ele realmente quer. Ele acaba acatando, porque ele não quer desagradar. Ele acaba cedendo, mas se torna um indivíduo extremamente infeliz. E muitas vezes acaba tendo um desempenho muito ruim na faculdade, ou naquilo que ele escolheu fazer, acreditando que de alguma forma ele é incapaz. Então, se o indivíduo já tem algum complexo de inferioridade, de rejeição, alguma insegurança afetiva, isso vai piorar ainda mais nessa fase, porque vai ser a comprovação que, de fato, ele nunca será alguém importante, que ele é um estorvo. E aí ele acaba sofrendo ainda mais, né? Acaba dilacerando ainda mais o seu coração, porque ele não consegue encontrar alegria naquilo que faz, não consegue encontrar satisfação naquilo que está fazendo. E pior, sente-se totalmente cobrado pelos seus pais, pela sua família, pela sociedade. Sente um profundo pesar, porque não consegue ter um bom desempenho acadêmico. Ele sabe que será cobrado, sabe que de alguma maneira vai ser julgado. E isso vai gerando muita ansiedade no indivíduo, levando muitas vezes com que ele sinta, fazendo com que esse indivíduo sinta crise de ansiedade, crise de pânico, até mesmo depressão. Por isso que nessa fase é muito comum que os jovens universitários busquem as drogas, o álcool, como uma forma de amenizar, anestesiar a sua dor. Não é porque ele é inferior, não é porque ele é mau, ele está sofrendo.
né? Ele está numa crise de identidade. Então, esse é um problema que precisa ser olhado com muito carinho, com muito cuidado pela família do indivíduo. Quantas pessoas sofrem no seio da universidade, quantas pessoas sofrem com essas escolhas que, na verdade, não foram as suas escolhas, foram escolhas dos seus cuidadores. E aí a pessoa acaba se deixando de lado, não olhando muitas vezes as suas habilidades, aquilo o seu coração quer. Porque ele também não pode escolher muito, né? Eu conheço pessoas que querem fazer algo, mas a família não deixa. Então, como é a família que o sustenta, então ele tem que acatar. Muitas vezes a pessoa quer ser artista, muitas vezes a pessoa quer ser músico, chefe de cozinha, ou sei lá o quê. Mas ela não consegue dar vazão a isso, e isso acaba sendo soterrado de alguma maneira no seu coração, trazendo imensa felicidade para o indivíduo. Quantos indivíduos estão sofrendo com depressão nas escolas, nas universidades, com a obrigação de terem que passar no vestibular? Para quê? Né? Será que é necessário isso? Né? Quantos indivíduos não buscam suicídio por entender que não são bons o suficientes, quando, na verdade, estão presos numa vida não vivida? Então, estão vivendo a vida que não é deles. Ele está olhando para a vida que outros queriam viver. Ele está vivendo a vida que planejaram para ele, que desenharam para ele. E, ora, isso certamente vai gerar muito sofrimento, muita angústia no indivíduo, porque ninguém lhe perguntou o que ele gosta. Se isso de fato o faz feliz. E aí Jung vai dizer, a maior carga que uma criança precisa carregar é a vida não vivida dos seus pais. Robert Johnson vai dizer, a tarefa mais importante em nossos anos de maturidade na vida adulta é viver a nossa vida não vivida. É olhar o que deve ser alcançado muito antes que uma tragédia nos abale profundamente, ou que cheguemos ao nosso leito de morte. Viver a nossa vida não vivida é tornarmos-nos realizados, não totalmente, mas é trazer um propósito, um significado para a nossa existência. Então aqui reside a pergunta: qual é o propósito e o significado da tua vida, da tua existência? Eu quero que vocês durmam com esse barulho hoje. Tá? Qual é o propósito da tua vida, da tua existência? Tá? Pense. Você já parou para se perguntar isso? O que de fato significa a sua vida? Nós que somos espíritas, o que de fato estamos fazendo aqui? Será que não estamos vivendo novamente a mesma vida não vivida que vivemos há tempos? A gente pode abrir mais o leque agora. A psicologia olha essa vida, mas nós espíritas podemos olhar outras vidas. Será que não estamos num processo atávico de repetir nessa vida exatamente o que fizemos noutra vida? E estamos vivendo de novo uma vida não vivida? Presos à aparência? Presos a ideologias? Presos a um fanatismo? Presos a um vitimismo? A um perfeccionismo? Né? Será que não estamos presos num processo de dor e sofrimento, repetindo as mesmas experiências fracassadas que repetimos no passado, sem nos darmos conta que essa vida que já vivemos não nos serve mais? Tem uma mensagem muito bonita que eu li há muito tempo atrás e ficou gravada na minha mente. É uma mensagem de um espírito chamado Militão Pacheco. Está no livro O Espírito da Verdade. Essa mensagem se chama O Espiritismo Pergunta. Né? Para mim, essa mensagem é uma das mensagens mais bonitas que eu já li e mais significativas. Tá? Eu vou tecer alguns comentários sobre a mensagem, mas basicamente, quem quiser ler depois, é só procurar essa mensagem. Mas o espírito Militão Pacheco, ele vai dizer assim, olha, nós já vivemos muitas vidas, incontáveis vidas, e nós trazemos em nós as conquistas que nós alcançamos ao longo de muitas experiências. Então ele vai dizer assim, olha, nossa mente já tem na memória recursos de muitas culturas, de grandes centros do nosso planeta. O nosso perispírito, ele já se revestiu de fluidos, de matéria, de vários continentes. As nossas irradiações, por meio das roupas que usamos, já marcaram os salões da aristocracia, mas também os círculos de miséria,
do plano terrestre. A nossa figura já fez parte dos quadros de poder, mas também da subalternidade de todos os povos. As nossas energias sexuais e afetivas já plasmaram outros corpos em todas as raças. Os nossos sentidos já sofreram todas as emoções possíveis, todos os torvelinhos de todas as diversões. A nossa voz, ela já expressou o bem e o mal em vários idiomas. O nosso coração já pulsou o ritmo de várias paixões. Os nossos olhos já se encantaram com os espetáculos maravilhosos da terra, mas também as trevas do horrível, as magnificências do belo. Os nossos ouvidos já ouviram todos os tipos de som e linguagens existentes no mundo. Os nossos pulmões já respiraram o ar de vários climas. Nosso paladar já provou, né, de vários acepipes, de vários povos. As nossas mãos já retiveram e dissiparam fortunas. A nossa pele, em cores diversas, já foi beijada pelo sol de várias latitudes. E a nossa emoção já passou por vários transes de renascimento e de mortes. Mas aí a doutrina espírita nos pergunta: não julgas que é tempo de renovar? Né? Sem renovação, o que é a vida? Se fosse para continuarmos repetindo aquilo que já fizemos, nós não teríamos necessidade de outro corpo, de outra existência. Vai dizer o Milton Pacheco. Bastaria que nós continuássemos presos à matéria gasta da encarnação anterior para enfeitar um jardim de cadáveres. Né? Então, essa oportunidade agora é grandiosa. E aí ele vai terminar essa mensagem dizendo assim: perante o bem, quase sempre, temos sido somente constantes na inconstância e fiéis à infidelidade, esquecendo de que tudo se transforma, exceto a necessidade de nos transformarmos. Olha que interessante essa mensagem. Né? Fazendo esse convite, essa reflexão. Daí vem as interrogações. Para que viver? Por que lutar? Como desenvolver essa capacidade de atingir a meta? Aqui já é Joana de Ângeles. Né? A vida é inerente a tudo. Tentar explicar o seu significado é perder tempo. Né? É importante que a gente aceite a realidade da vida sem discussão. Tá? Vive-se, e isso é fato. Tá? E aí é preciso viver da melhor maneira possível. Viver bem. Viver bem não em função do ego, mas desfrutando os recursos que a natureza, a inteligência nos deram. Né? Entendendo o que nós estamos fazendo aqui. Cada etapa da vida é um aprendizado. Então, a busca de um sentido existencial, por nossa parte, é uma força inata, impulsionadora para o progresso. Quando conseguimos identificar, isso passa a ser algo a ser conquistado. E aí nós podemos aprimorar a nossa força psíquica, a nossa vontade, ir em busca dos nossos ideais, das nossas ambições. Então, é algo pessoal, relativo a cada um, né? Não pode ser eleito por outra pessoa ou imposto, tá? Mas é individual e cada um vai ter que pensar. E aí ela dá uma dica. Ela diz assim: bom, Jesus propôs aqui uma coisa interessante. Ele disse assim: buscai primeiro o reino de Deus e toda a sua justiça, e todo o resto vos será acrescentado. Ou seja, estabelecendo o mais importante, o sentido, o objetivo existencial, todo o resto se torna secundário e chega. E esse reino de Deus, ele está dentro de nós, está na consciência tranquila, pelo dever retamente cumprido, pelos compromissos bem conduzidos, os objetivos traçados com acerto. Então, graças a essa diretriz, né, os recursos fluem com naturalidade. Né? Então, todos nós precisamos de algo para nos motivarmos, para viver. Essa busca de significado, de sentido, né, ela está presente na nossa essência e ela precisa ser desenvolvida. E aí a Joana vai dizer que o sentido, o objetivo essencial é a autossuperação da nossa inferioridade.
a busca da autoiluminação para a gente bem discernir o que se deve, o que se pode fazer para que a gente harmonize conosco, em relação ao nosso próximo, ao nosso grupo social, à vida, à natureza, a Deus. Em termos simples, buscarmos o Cristo interno, ou o reino de Deus. Né? Questão 621 do Livro dos Espíritos. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Ora, consciência tranquila, pelo dever retamente cumprido, nos dá tranquilidade, nos dá segurança. No entanto, o ego entende consciência tranquila de outra maneira. É comum as pessoas dizerem que estão com a consciência tranquila, quando muitas vezes estão com a consciência anestesiada. O ego não entende o seu propósito. Para o ego, a vida nada mais é do que um gigante parque de diversões, onde a vida precisa ser curtida, aproveitada ao máximo, e de alguma maneira isso gera vazio existencial, que começa a tomar conta da vida. Como o ego não consegue entender de onde vem esse vazio, ele vai tentar preencher conforme o seu entendimento. Daí, nós passamos a desenvolver as compulsões na tentativa de preencher o vazio, sempre de fora para dentro. Euforia, que é uma fuga psicológica na tentativa de preencher o vazio para anestesiar algum complexo. E aí, o que nós vamos fazer? A ideia é buscar alegria, prazer, mas imediato. E aí nós vamos buscar o álcool, as drogas, as festas, as compras, o sexo, a comida, os likes, as redes sociais. Uma sensação de sermos importantes, uma necessidade de sermos amados, de trazermos alguma satisfação interior. Mas a euforia, já estudamos aqui, é a alegria falseada. A alegria verdadeira vem da consciência tranquila, pelo dever retamente cumprido. Mas essa alegria demanda esforço, empenho, é o resultado do amadurecimento do espírito, que sabe a que veio e que cumpre o seu objetivo existencial, né? Aprendendo a amar-se e amando, né? E amando, sentimos satisfação na alma. Então, vejam, esse vazio só vai ser preenchido quando entendermos o que nós estamos fazendo aqui, quando nos identificarmos com a nossa essência, quando entendermos todo esse processo de evolução daquilo que está no inconsciente que precisa ser olhado, senão nós caímos na vida não vivida, perdão. Daí chegam os convites do Self, para que possamos, de fato, viver a vida a que nos propomos, a vida a qual estamos destinados, a vida que precisamos e não a que merecemos, porque o ego pensa assim. E aqui está a dificuldade, o ego não entende que o que precisamos nem sempre é o que o ego quer. O ego faz uma confusão, porque ele entende felicidade como ausência de sofrimento. Daí chega a segunda metade da nossa vida. Caminhando já para o final da nossa fala aqui hoje, precisamos tomar o cuidado, finalmente, de separar o que de fato é a vida não vivida. Fernando Pessoa, um poeta português, que gosto bastante, ele tem um poema chamado Tenho Tanto Sentimento. Nesse poema ele vai dizer: tenho tanto sentimento que é frequente persuadir-me de que sou sentimental. Mas reconheço ao medir-me que tudo isso é pensamento que não senti afinal. Temos todos que vivemos, uma vida que é vivida e outra que é pensada. E a única vida que temos é essa vida que é dividida entre a verdadeira e a errada. Qual, porém, é verdadeira e qual é errada, ninguém nos saberá explicar. E vivemos de tal maneira que a vida que a gente tem é a vida que a gente tem que pensar. Bonitinho, né? Aqui Fernando Pessoa brinca com as palavras, falando dessa realidade da vida. A vida que se quer viver e a vida que se deve viver. A vida vivida e a vida pensada. E vivemos divididos entre a vida verdadeira e a vida errada. Mas qual a verdadeira e qual a errada? Ninguém nos saberá explicar. Então, o que o poeta nos diz? A vida que a gente tem é a vida que a gente tem que pensar. Permitam aqui a minha ousadia em discordar do poeta nesse ponto. Né? Nesse pequeno ponto, quando ele diz ninguém saberia explicar. Não, a doutrina espírita explica. Jung explica.
Joana explica, né? Trazendo novamente Jung, quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Então o ego entende que a vida não está sendo vivida, que a vida que não está sendo vivida é a vida boa. É a vida de aparências. É a vida onde ele é o herói, onde ele é o vencedor, aquele que atende às necessidades do coletivo, a necessidade urgente de ser importante, de ser o vencedor, de receber o aplauso, de ser o melhor. Nesse esforço todo, sofre. E por sofrer, acredita que a vida não vivida deveria ser a vida onde não há sofrimento, onde tudo é perfeito, né? Onde o mundo atende aos seus anseios. Mas, para o self, para a alma, essa vida que o ego tenta levar é a vida não vivida. Porque tentar viver assim, de aparências, tentar se encaixar onde não lhe cabe, gera muita dor e sofrimento. Para o self, a vida não vivida ocorre quando não olhamos para aspectos nossos que precisam ser olhados. Aqueles aspectos que já falamos aqui em vários momentos, que ficam reprimidos, inconscientes, os nossos complexos, as nossas emoções e também os nossos potenciais, porque temos. E aí, nesse contexto, se ficarmos presos nessa vida não vivida, né, a nossa vida não vai para frente e ficaremos estagnados, mais uma vez, em outra encarnação, como diria o Militão Pacheco, repetindo aquilo que já fizemos em outras vidas, ficando presos a processos atávicos. Bom, eu vou terminar por aqui, para não ultrapassar o nosso tempo, agradecendo aí a paciência, o carinho de todos vocês. Obrigada, Paulo. Então, hoje estamos com a Raíssa para fazer as perguntas. Tá? Por favor, Raíssa. Então vamos lá, Paulo. Grata por essa palestra maravilhosa, como sempre. E vou começar com essa perguntinha que chegou no privado. Paulo, se escutei bem, você mencionou que se não presto atenção às minhas escolhas, as não escolhidas começam a fazer barulho. Quais são esses barulhos? Esse barulho, ele pode se manifestar de várias formas, né? Como eu disse, pode ser um incômodo psíquico, uma ansiedade, pode ser um pânico, pode ser uma depressão, pode ser uma doença psicossomática, né? Em determinado ponto, a gente vai sentir isso de alguma maneira. A gente vai sentir um vazio, né? A gente vai sentir uma angústia, a gente vai sentir que falta alguma coisa. A gente vai ficar nessa sensação de que alguma coisa está faltando. E é exatamente assim, porque nessa segunda metade da nossa vida, a alma fala, e aí? Que hora que a gente vai cumprir o projeto da alma? Porque na primeira metade, nós precisamos estruturar o ego, nós precisamos definir a nossa personalidade, o nosso emprego, a nossa profissão, a nossa família, para que depois, na segunda metade, agora, a gente comece a olhar de fato aquilo que precisa ser olhado, né? Então, na doutrina, nós dizemos isso, né? Quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. Então, quando o ego está ali estruturado no sentido de pronto para receber a carga, ele vai ser solicitado pelos complexos. Então, o próprio complexo que constela é um chamado, né? É uma forma do indivíduo perceber. Por que isso aqui está fazendo barulho em mim? De onde é que vem isso? Por que eu me sinto inferior? Por que eu sou tomado pela raiva? Por que eu tenho medo? Por que eu me sinto inseguro? Esses são chamados, porque em algum momento isso vai criar tanta força psíquica, isso vai incomodar a tal ponto que aí vale lembrar o Freud, né? Quando a dor de não viver for maior que a necessidade de mudar, o indivíduo muda, né? Porque é um sofrimento. E o sofrimento, como eu sempre digo, ele não é opcional, né? Ele vai ocorrer, aí cada um vai absorvê-lo de uma maneira. Muito bom, grata, Paulo. Mais uma perguntinha aqui. Podemos passar inconscientemente nossas escolhas aos nossos filhos? Se sim, como prevenir isso? Podemos e o faremos. Não há como prevenir, né? Só há a prevenção nesse contexto aqui que nós falamos. Bom, nós temos que entender a realidade dos indivíduos, né? A depender do processo de cada um, o indivíduo ele não vai dar conta dessa demanda.
Porque os espíritos são diferentes, os espíritos estão em estágios diferentes, né? Se nós olharmos a população do planeta, quantos estão conscientes ou sabedores dessa realidade que nós falamos aqui? De reencarnação, de imortalidade, da doutrina espírita, ou das questões psicológicas? Pouquíssimos, né? Então, esse processo, ele começou a ser mais efetivo agora. Então, assim, se nós sabemos dessas coisas, não vou falar que nós temos o dever, mas nós deveremos tentar, pelo menos, ressignificar isso em nós, ou seja, pegar aquela vida não vivida que os nossos pais jogaram em nós, né? E essa carga todos nós temos, e não tentar passar isso para os nossos filhos. Não tentar. Não quer dizer que a gente vai conseguir, tá? Mas a tomada de consciência que vai fazer esse processo. Quanto mais consciente nós somos dessas realidades, maior a chance de êxito. Mas não é garantia. Por isso que a gente tem que tentar. Vamos tentando, tentando, mas entender também que se Deus nos deu filhos assim, o assado, é porque eles estão naquele projeto. E aí, será que Deus vai errar de nos dar um filho desse tipo ou daquele outro? Né? Então, à medida que vamos sabendo essas coisas e tomando consciência, né, e entendendo esse processo, nós podemos fazer um trabalho melhor, tá? Mas também não vamos exigir muito de nós mesmos, porque muitos pais têm errado nesse sentido, né? E vocês vão entender o que eu falo. E se você é esse tipo de pai, também não fique triste, tá? E também não fique bravo comigo. Se tiver uns pais muito exigentes, que nos cobraram muito, aí a gente não quer passar isso para os nossos filhos. Então a gente fala muito assim, mas eu não vou fazer com os meus filhos aquilo que os meus pais fizeram comigo, né? E aí a gente sai de um extremo e passa para o outro, e passa a super proteger o nosso filho. Passa a ter um cuidado excessivo com o nosso filho. E aí nós vamos criar adultos infantilizados. Porque a melhor maneira de você sabotar a vida de um adulto é super protegê-lo na sua infância e adolescência. Jovens, aí nos Estados Unidos, que não sabe pegar o Uber com 18 anos de idade, que precisa do pai e da mãe para levar e buscar. Será que não estamos super protegendo os nossos filhos? Será que não estamos facilitando demais a vida deles? Né? É preciso que nós, né, como diria Gibran Khalil Gibran, né? Nossos filhos não são nossos filhos. Nossos filhos são filhos da ânsia da vida pela própria vida. Nossos filhos são como flechas. E nós, os pais, somos os arcos. E Deus é o grande arqueiro. E cabe ao arqueiro distender os arcos para lançar essas flechas para o infinito. Onde elas caem, não sabemos. Porque isso cabe ao grande arqueiro. Não cabe aos pais. Nossos filhos, eu sei que vai doer, mas não me odeiem. Não são nossos filhos. Nossos filhos são espíritos que foram confiados a nós, conforme o capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Para que nós possamos, de alguma forma, melhorar essas criaturas. Agora, se nós estamos piorando, nós teremos que responder por isso. E está lá no Evangelho. Geralmente, né, recebemos na ingratidão que esses filhos terão conosco em algum momento. Ninguém sofra por isso. É aprendizado. Tá? Então, cuidado para não sair de um extremo e ir para outro. Eu tive pais muito repressores, muito controladores, muito sei o que e tal. Então, agora eu vou carregar meu filho no colo a vida toda. Não. Cuidado. Você morreu? A forma que seus pais usaram com você te levou para o desencarne? Para uma psicose? Não. Então, dá uma amenizada e ensina valores, ensina ética, noções de trabalho, que está faltando muito nessas gerações, né, do dedinho nervoso. Né? O dedinho nervoso que não consegue falar 2 minutos com você sem olhar para um tablet, para o celular ou para um videogame. Né? O tal do videogame, cuidado. A sensação no cérebro da criança é semelhante à droga. Então, esse vício por eletrônicos está causando muito estrago no intelecto, na percepção, na sensibilidade desses jovens que não conseguem ficar 10 ou 15 minutos longe de um celular. Né? A nomofobia, né,
causa a mesma sensação que um drogado sente quando está ali sem o uso da droga. Está numa crise de abstinência. Existem jovens tendo crise de abstinência porque não conseguem ficar longe dos joguinhos eletrônicos. Então, precisamos ter muito cuidado com isso para que não sabotemos também a vida desses indivíduos. Muito grata, Paulo. Eu ainda não sou mãe, mas eu vou lembrar de tudo isso quando chegar a minha hora. Mais uma pergunta aqui para você. Qual conselho você daria para uma criança ferida pelas projeções familiares, hoje já adulta, não sabendo exatamente o que a faz feliz, completa, satisfeita? Seria o mesmo que a metanoia mencionada anteriormente ou seria um caso à parte? Desculpe, seria o mesmo que metanoia? Foi isso? Isso, mencionado anteriormente ou seria um caso à parte? Eu vejo que a metanoia é essa fase da vida onde onde a gente entramos em crise. É a crise da meia-idade. A gente começa a se perguntar por que isso, por que aquilo, por que essa família, porque, enfim, a gente começa... E isso é bom, porque a crise é o prenúncio de solução, se quisermos, tá? Então, nesse sentido, não vou dar nenhum conselho, eu vou indicar um caminho. Se quiser seguir, você segue, tá? E o caminho que eu indico é assim, é do autoconhecimento. Então, procure entender, né? O que foi gerado em você, por exemplo, qual é o comportamento do seu pai, da sua mãe, se era um pai muito autoritário, uma mãe muito exigente, se eram pais que não tinham afeto, enfim, essas características para detectar quais os principais complexos eventualmente foram formados aí em vocês, inferioridade, rejeição, abandono. Então, todos esses complexos é que formam a criança ferida. E a criança ferida todos nós temos. O que a gente faz com a criança ferida? Acolhe, né? Conversa com ela, fala assim, tá tudo bem, nós sobrevivemos, mas não deixa ninguém ver você conversando com a criança ferida que vão te internar, tá? Conversa mentalmente. Olha, está tudo bem, nós vencemos, nós não somos mais aquela criança, né? Eu entendo que nós passamos por aquilo, entendo que os nossos pais deram o que eles tinham que dar, eles não tinham condição de dar diferente. Entendo que eu não sou o que me aconteceu, eu estou escolhendo ser alguém diferente, ser Jung, né? O passado é um lugar para a gente olhar, de referência, não é um lugar para a gente morar, tá? E aí a gente vai fazendo essa reflexão, falando, tá tudo bem, reconhecendo que algumas dificuldades eu vou ter, né? E perceber quando essas dificuldades me tomam, por exemplo, se eu tive um pai muito austero, muito rigoroso, muito que exigia e cobrava muito de mim, toda vez que eu me identifico com um homem, uma mulher muito exigente, vai constelar em mim essa raiva, esse medo, essa tristeza. Então eu vou percebendo, pô, eu entendo que aqui ainda essa dor habita em mim, mas ok, vou trazer isso para um lugar de mais paz, de mais tranquilidade, entendendo que eu não sou o que me aconteceu. Hoje eu sei, porque eu sinto isso, mas eu não preciso mais sentir isso, porque agora eu sou um adulto. E como adultos, na segunda fase da vida, nós temos essa missão de colocar esse olhar diferente sobre as nossas feridas emocionais. Não é colocar o dedo na ferida, mas agora cuidar com carinho, com amor, né? Isso é alto amor. Então, quando eu entendo isso, quando eu me conheço, quando eu olho para dentro e vou identificando essas coisas, maior probabilidade de êxito. Mais alto amor. Então, eu saio do desamor, eu saio do vitimismo, eu saio do perfeccionismo, eu saio de várias coisas. Mas, Paulo, eu vou sair totalmente? Provavelmente não. Mas não é para sair totalmente. Por que vocês querem ficar livres logo dessas coisas? Numa vida não dá para fazer isso, tá? São vidas, são várias experiências. Aí é claro que na próxima estaremos mais leve, estaremos melhores, e aí mais êxito, mais êxito. E é assim gradativamente, né? À medida que vamos fazendo isso, vamos tomando mais consciência e nos aproximando cada vez mais do certo. Tá bom? Não sei se eu consegui responder a pergunta da pessoa, tá? Mas qualquer coisa, pode mandar mensagem depois que eu tento elucidar melhor. Muito grata, Paulo. Como aprender a se descobrir, a se conhecer quando temos sensação de que não sabemos quem somos de verdade? Olha,
essa sensação a gente vai carregar a vida toda, né? E é natural que seja assim. Então, como é que a gente faz isso, né? Como é que a gente se conhece? Olhando para dentro, estudando, né? Estudando a Joana, estudando o Jung, entendendo o que faz parte do nosso psiquismo. A gente precisa estudar, a gente precisa ler, a gente precisa se dedicar. E aí nós vamos ao encontro da teoria, tá? E aí, quando nós fazemos esse esforço de ir ao encontro da teoria, a vida vai trazer a sincronicidade, ou seja, ela vai trazer a prática. De forma bem simples. Sabe quando a gente pede paciência para Deus? Assim, ai, Deus, me dê paciência. E aí aparece um monte de gente complicada na nossa vida. Um monte de obsessor encarnado. E você fala, meu Deus do céu, quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. Né? Ué, você não pediu paciência? Paciência é uma virtude. Paciência não é um chip que você coloca e é bom, agora eu sou paciente. Paciência é uma virtude. Para atingir a virtude, está lá no Evangelho. O que precede a virtude? O dever. Por isso que o dever no Evangelho vem antes da virtude. Você precisa aprender a ter o dever, para depois para a virtude. E depois da virtude, você vai para o amor, que é a virtude por excelência. Mas para fazer isso, né, você precisa estudar, você precisa ler a Joana, precisa ler o Jung. Tá? Se a pessoa consegue fazer isso lendo somente o Evangelho e o Livro dos Espíritos, ok. Tá? Mas eu acho que é mais fácil ir pela Joana, para entender isso. Porque aí a gente vai entender o que é inconsciente, o que tem no inconsciente, o que é complexo, o que é sombra, o que é ego, o que é mecanismo de defesa, entendi. E aí, no dia a dia, a vida vai trazendo a sincronicidade, vai trazendo o treino, né? E a gente vai alinhando a teoria com a prática. E a gente vai descobrir uma coisa terrível, que na prática a teoria parece que não funciona muito bem às vezes. Então, na prática, a teoria é outra, mas é assim mesmo. Aí, aos pouquinhos, a gente vai fazendo essa junção e vai se conhecendo, vai se estruturando melhor. E quando a gente faz isso, sofremos menos, com certeza. Porque a vida não mudou. O que é que mudou? Dentro de nós. A vida continua sendo a vida. As pessoas continuam as mesmas, os desafios são os mesmos, mas a maneira agora de encarar o mundo é diferente, porque nós mudamos a nossa essência. E isso é o mais importante. Grata, Paulo. Dá tempo para mais uma perguntinha? Claro. Como se livrar dessas amarras da projeção familiar na vida adulta? Bom, fazendo isso que nós estamos falando, né? Tomando consciência do que nos aconteceu, separando isso, eu não sou o que me aconteceu, e entendendo essa dinâmica familiar, entendendo o que foi gerado em mim na forma de complexo, o que foi reprimido, o que se tornou sombrio, e aí agora ressignificando. Então, esses dois passos são os principais no processo terapêutico, né? Entender, né? Tomar consciência disso e depois colocar um olhar amoroso. Meus pais deram o que deram. Minha dinâmica familiar é essa. E nós, sendo espíritas, podemos alongar, digamos assim, né? Estender mais o nosso olhar sobre isso. Essa dinâmica não vem de agora. Se eu entrei nessa família, essa família complicada, com esses parentes, né? Esse pessoal aí encarnou aqui no planeta Terra, tá? Né? Tem uma dinâmica maior, né? E nós sabemos aí do efeito kármico, né? E vai saber se lá atrás não fomos nós os algozes, vai saber se lá atrás nós não fomos os pais ruins, os que não cuidaram, os que não olharam. Então agora a gente volta para calçar os sapatos daqueles a quem nós eventualmente, não quer dizer que seja isso, tá? Mas o importante é entender que toda experiência nesse sentido é uma experiência educativa, é uma experiência amorosa. O ego ele é muito frágil, ele acha que tudo é punição, que tudo é sofrimento, que tudo é castigo. Não é. Existem experiências dolorosas para o ego, mas são no sentido de reeducar. E se elas são dolorosas, com certeza, né, não fizemos coisas muito corretas lá atrás. E está tudo bem, é assim mesmo. É o processo da alma. Né? Aos pouquinhos, nós vamos aprendendo. Aos poucos, nós vamos edificando, tomando essa consciência. Então, faça essa análise, né? Vá por essa abordagem. Mas é um processo. É um processo. Né?
Vamos pensar que devagarzinho a gente vai introjetando isso, vai tomando consciência, e a gente vai limpando, quando vê, ó, ficou bom. Né? Paulo, muito, muito, muito grata por todas as reflexões, por responder as nossas perguntas. É sempre um prazer te receber aqui no Blossom. Bom demais essa temporada que a gente teve de palestras do Paulo. E eu gostaria de pedir para você terminar, por favor, com as suas considerações finais e uma prece de encerramento. Então, mais uma vez, obrigado, Rai, obrigado, Kemi, obrigado a todos aqui pelo carinho, pela atenção. É sempre uma alegria falar desses temas, né? Então, como eu já disse da outra vez aqui, espero ter feito muito barulho, colocado muitas dúvidas, para que vocês possam refletir, pensar e correr atrás, e ler, verificar se é verdade mesmo, né? Como é que funciona esse negócio, enfim, todas as palestras aqui, mas como um norte, como um direcionador para outras leituras, para outras palestras que estão aí disponíveis no YouTube, no Blossom, na internet, enfim, né, para que a gente faça esse aprendizado, né? Como o acaso não existe, então, todos aqueles que estão aqui, de certa forma, recebem um chamado, recebem um convite para que possam começar a olhar essas estruturas, né? E para quem já começou, continuar e fortalecer cada vez mais esse processo, né? Para que essa vida não vivida dentro de nós, ela possa efetivamente ser vivida, ainda que parcialmente, mas que a gente possa sentir alegria verdadeira na alma, né? Para que a gente cada vez mais se sinta motivado a cumprir o nosso propósito existencial. E como eu disse, se você não sabe, pense, reflita, né? Qual é o seu propósito existencial e pense um pouquinho sobre esse tema. Nesse sentido, vamos mais uma vez agradecer pela oportunidade de estarmos aqui juntos, reunidos, corações amigos, ideais sinceros, de amor, de fraternidade, rogando a Jesus que continue abençoando as nossas vidas, agradecendo por tudo que nos oferta, por tudo que nos dá, principalmente pela nossa família, os nossos amigos, os nossos entes queridos, nossos irmãos de caminhada, pela doutrina que sempre ilumina os nossos caminhos, a nossa jornada, rogando por acréscimo de misericórdia, que a tua bondade, Senhor, continue amparando a todos nós, hoje e sempre. Graças a Deus, que assim seja.